Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre produção industrial, meu convidado hoje é Christopher Mendes, da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos. Christopher, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Boa noite. A gente viu um crescimento pelo segundo mês consecutivo na produção industrial. Os dados ainda não são dos melhores, mas a gente viu 2 meses com crescimento consecutivo, embora no ano ainda nós temos um recuo. O país está passando ainda por uma série de reformas, começou agora com a Previdência, tem uma série de reformas na ponta da agulha do Ministério da Economia. Como é que isso está mexendo, por exemplo, no setor de máquinas, e vocês são importadores, uma indústria que precisa se renovar e, obviamente, que tecnologia que você compra lá fora, às vezes já tem pronto e você pode resolver uma modernização do seu parque fabril. Como é que está o setor especificamente? Sim, em primeiro lugar, boa noite, piloto. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, apesar de ser um crescimento pequeno, tímido, o fato de ter 2 meses positivos é muito bom para a indústria. É um alento, gera uma expectativa positiva. São notícias boas, como a queda do dólar, a reforma da Previdência é algo que vai ser bom para ajustar o equilíbrio fiscal do governo, mas precisa também de outras reformas para que a indústria possa voltar a investir. Isso é muito importante para o mercado, né? Christopher, nós tivemos já uma reforma aprovada. E detalhe, é uma reforma que está sendo discutida há mais de 20 anos. E agora nós tivemos uma reforma com uma economia considerável de 800 bilhões em 10 anos. O governo não para de falar de reformas, o Congresso fala de reformas, aliás, como nunca se viu nesse país. Parece, no mínimo, há um desejo de se fazer reformas. Claro que há ajustes aqui, isso é do jogo da democracia. Isso já incentiva o empresário a perceber que mudou completamente a percepção sobre a necessidade, esse trabalho conjunto para começar a investir já? Para o empresariado, gera uma expectativa positiva, né? Porque apenas a reforma da Previdência não é o suficiente. Como você disse, a gente precisa das outras reformas. Ela era emergencial, né? Exatamente. Era uma questão de contas públicas que estavam no vermelho há muito tempo. E é uma questão que vem de diversos governos já, né? No setor industrial, principalmente, que a gente vem passando por um processo de desindustrialização há anos já. A indústria brasileira, ela está sucateada, né? Hoje, quando a gente pega um tempo médio de uma máquina na indústria brasileira, a idade média é 17 a 18 anos. Na Alemanha, a idade média de uma máquina é de 7 anos. Ou seja, ela fica no parque fabril 7 anos. Na Alemanha. Em média. Aqui é 17. Exatamente. Mais então, que o quase dobro. 3 vezes a máquina. Claro, quase 3 vezes a máquina. Como que a gente vai ser competitivo num cenário global dessa forma? Então, fora isso, você tem as questões, como você comentou no bloco anterior do programa, questões no Brasil que envolvem custo Brasil, né? E isso é muito importante. Então, no momento, a indústria não vai sentir o efeito imediato da reforma da Previdência, mas uma reforma administrativa, tributária, tudo isso vai fazer com que o governo possa equilibrar as contas e volta a investir em infraestrutura, e isso faz com que a economia gera emprego, gera mais consumo, e a indústria, ela é a última a sentir isso. O dólar ainda está competitivo para quem exporta, ainda é um problema para quem importa, e tinha um problema, conversávamos antes do programa começar, eu nunca entendi o porquê que se colocava o custo Brasil na conta do câmbio, e aí o câmbio tinha que ter sempre extrapolado para compensar a exportação, sobretudo do agronegócio. Só que o agronegócio se modernizou e ele precisa de insumos importados, que obviamente vão cair na conta do câmbio. Essa percepção de que precisamos de um câmbio equilibrado e não necessariamente bom só para exportar, já melhorou também? Olha, essa queda, a gente chegou esses dias, há uns 30, 45 dias atrás, na casa de 4,20. 4,20, sim. Então, uma queda para R$4, que é o que está variando esses últimos dias, é muito positivo. Mas, além de uma queda, porque a gente pode falar em 3,50, 3,80, a questão é essa oscilação cambial que é muito ruim. Então, fica difícil para o empresário fazer algum planejamento. Então, hoje ele compra uma mercadoria, vamos dizer há 45 dias atrás, ele comprou uma mercadoria a 3,80, quando a carga chega no Brasil para ele nacionalizar e pagar os impostos, ele vai pagar impostos a 4,20, 10% a mais. Como que ele repassa isso? Hoje, as empresas têm um grande problema com margem. Então, tem muita indústria que está cheio, não está ociosa, está fazendo 2 turnos, 3 turnos, mas está com problema de margem, não consegue repassar. Então, está todo mundo com a margem achatada.
Esse é um problema grave na indústria. E a gente não tem um risco de, pela margem estar achatada, quando eu começar a ter um recrudescimento da economia, com recuperação do poder de compra, de ter pressão inflacionária e voltar a subir os juros e tudo mais? Aí O desejo da margem, a margem achatada é uma bomba relógio também, não é? Sim, é uma etapa para ver mais para frente, né? Mas agora, no momento, a economia tem que voltar a girar. Está todo mundo abrindo mão de margem para continuar vendendo e não fechar as portas, né? Isso é uma visão, claro, emergencial, mas também estratégica para se segurar enquanto a situação não melhora de vez. Sim, outros fatores positivos a gente pode falar da queda da taxa Selic. Sim. Então, hoje, com uma taxa a 5%, o dinheiro no mercado está mais barato. Então, para o empresariado fazer um empréstimo e investir, ou então para as famílias voltarem a consumir, é um cenário mais positivo com juros mais baixos. Isso é algo que anima também. Claro, as pessoas tiram dinheiro de investimento e vão passar a consumir ou fazer investimentos, por exemplo, no imóvel, em qualquer coisa. Fazer uma reforma. E isso faz a economia girar. Exato. A economia precisa disso, né? Com certeza. Christopher, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Viu? Boa noite a você. Boa noite.